Graça e paz, irmãos. Como é bom adorar o nome do nosso Deus, dizer que Ele é maravilhoso, né? E falar da nossa esperança, né? Que é firme, de que haverá um dia em que o veremos face a face. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, onde leremos dos versículos 1 a 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te adoramos nesse lugar, nós te bendizemos e agora continuaremos em adoração na meditação da tua palavra. Mas precisamos, Espírito Santo, do teu agir nas nossas mentes, nos nossos corações. Faça-nos entender, ilumina o nosso coração e a nossa mente, para que possamos entender a tua palavra, compreender aquilo que tu queres falar aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta essa semana para um jovem que estava passando para um exame e ele respondeu muito bem. Mas a pergunta que eu gostaria de te fazer no início dessa nossa meditação é: o que é o Evangelho? O que você entende que seja o Evangelho? Certa vez, ouvindo um autor, muito conhecido, o Sproul, e ele dizia que estava dando aula numa especialização para teólogos, e quando ele perguntava a respeito do que era o Evangelho, mesmo pessoas que estavam ali habilitadas para falar de teologia, às vezes confundiam algumas coisas, e quando iam responder, por exemplo, o que era o Evangelho, falava das implicações do Evangelho. Quando iam responder a respeito do que é o Evangelho, e acabavam respondendo a respeito dos resultados que o Evangelho produz. Uma coisa é o que o Evangelho é, outra coisa é o que o Evangelho produz nas nossas vidas, as implicações. O que é o Evangelho? Talvez você respondesse: o Evangelho é uma boa notícia. É verdade, esse é o significado da palavra Evangelho, uma boa notícia. Quando a gente olha para o contexto ali greco-romano, essa palavra era muito utilizada. E principalmente utilizada quando uma cidade estava prestes a entrar em guerra, havia recebido a notícia de que um exército inimigo estava se levantando para vir e tomar aquela cidade. Os homens se prontificavam, se levantavam, os mais fortes, os mais preparados, e saíam para a batalha. E na cidade ficavam as famílias, as mulheres, os filhos, os idosos, enquanto os homens saíam para a batalha. E ficavam muitas vezes olhando no horizonte para saber o que aconteceu, qual foi o resultado, E ficavam ali apreensivos, esperando uma notícia. E quando o resultado era bom, aparecia alguém no horizonte, era um mensageiro. E ele vinha correndo no horizonte gritando: Evangelho, Evangelho. O que ele estava dizendo? Boas notícias. E as boas notícias eram: nós vencemos a batalha, É vitória. E quando a gente fala do Evangelho de Jesus, nós estamos falando
daquilo que Jesus fez por nós. Jesus se levantou a nosso favor. Jesus se levantou contra os nossos inimigos. Jesus, ele venceu os nossos inimigos. Jesus venceu o mundo quando não se deixou ser influenciado, não perdeu ali a perspectiva da sua missão e cumpriu. Jesus venceu o pecado quando ali na tentação, ele não se deixou ser influenciado por Satanás e ele não pecou durante a sua vida inteira, uma vida perfeita. Jesus venceu Satanás. E quando Jesus ressuscitou e venceu a morte, tomou as chaves da morte e do inferno, nós pudemos celebrar e dizer: Evangelho, vencemos. Ele venceu. E se ele venceu, eu também venci em Cristo Jesus. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é quem Jesus é e o que ele fez é Jesus e a sua obra. É a sua vida de perfeita obediência. Muitas vezes quando falamos o que Jesus fez por mim, em geral nós enfatizamos a cruz, e de fato a cruz é um ponto fundamental naquilo que Jesus fez. Mas a obra de Jesus, o Evangelho não se resume à cruz. A cruz foi o ápice do seu ministério na terra, mas a obra de Jesus tem a ver com a sua encarnação. É o início da sua humilhação, quando Jesus abriu mão da sua glória e assumiu a forma de servo, a forma humana. A obra de Jesus tem a ver com a sua vida perfeita, de obediência à lei de Deus, para poder nos substituir na cruz do Calvário. A obra de Jesus tem a ver com a cruz, quando ele entrega a sua vida perfeita no meu e no seu lugar e recebe em si aquilo que eu e você éramos merecedores. A ira de Deus. Jesus ele não desviou a ira de Deus. Jesus sorveu a ira completa. É por isso que na cruz do Calvário Jesus vira-se para o Pai e disse: por que me abandonaste? Porque Jesus recebeu na cruz ali a morte que era merecida para mim e para você. A obra de Jesus tem a ver com a sua ressurreição. A palavra de Deus diz que Jesus ressuscitou para nos justificar. A obra de Jesus tem a ver com a sua ascensão ao céu para reinar. E com ele nós reinamos. A obra de Jesus tem a ver com a sua promessa, porque ele disse que um dia voltaria. Isso é o Evangelho. É Jesus, a sua obra por nós. Ele venceu os nossos inimigos. Essas são as boas novas de Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas essa boa nova, essa boa notícia, ela pressupõe uma má notícia. E a carta de Paulo aos Romanos evidencia muito bem esse contraste, de uma forma muito vívida. Paulo ele vai descrevendo, ele vai mostrando, ele vai desenhando esse quadro, esse contraste de uma boa notícia que tem como pressuposição uma má notícia anterior. Olha o que diz Romanos. Alguns textos nos ajudam a perceber esse contraste. Romanos capítulo 1, versículos 16 a 18. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Boa notícia, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Primeiro do judeu, primeiro das pessoas que estavam tentando se relacionar com Deus com base nos seus próprios méritos, no cumprimento pessoal da lei.
mas também do grego, pessoas que estavam vivendo longe de Deus. Porque a justiça de Deus, a maneira de Deus justificar pessoas, se revela no Evangelho, não se revela nem ali na maneira que os judeus viviam, nem na maneira que os gregos viviam, mas se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Boa notícia, boas novas. Mas vamos ler o versículo 18, a igreja pode ler o 18? A ira de Deus se revela do céu contra a impiedade. Contra a impiedade é o pecado. Má notícia. Má notícia. A ira de Deus se revela contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Má notícia. A nossa justificação diante de Deus se baseia, de acordo com o que Paulo vem falando na carta aos Romanos, no texto que lemos, se baseia exclusivamente na obra de Cristo. Essa é uma boa notícia. Mas a ira de Deus se revela contra a impiedade. Essa é uma má notícia que o Evangelho pressupõe. E sabe qual é o pior dessa má notícia aí que Paulo vai descrevendo e vai mostrando na carta aos Romanos? É que todos os seres humanos, sem exceção, estão subordinados a essa notícia. E sabe, meu irmão, minha irmã, uma notícia quando ela não é fake news, uma notícia verdadeira, a única coisa que você pode fazer é ouvir e pensar a respeito das atitudes que você vai tomar a respeito. Não é assim? Uma notícia, quando ela é verdadeira, olha, tá aí a previsão do tempo está dizendo que vai vir chuva forte. Ouve e se prepara e toma as atitudes a respeito da notícia que recebeu. Não tem como, você pode dizer, mas eu não quero a chuva forte. Sinto muito, a chuva forte vai chegar, né? Eu não gosto da chuva forte. Pois bem, ela vai chegar mesmo você não gostando, ela é uma notícia. E quando a gente olha para o Evangelho é uma má notícia que pressupõe é uma boa notícia que pressupõe uma má notícia. Não tem o que fazer, não tem opção de o gostar ou não gostar, não muda a realidade. A ira de Deus se levanta contra toda impiedade. E a única maneira de resolver essa questão, o único meio de justificar os seres humanos, é Jesus. Não há outro caminho. Romanos 2, 9, Paulo vai mostrando ainda mais esse contraste. Paulo vai dizer assim: tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também o grego. E Romanos 3, 9 a 12 diz assim: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa foi a constatação de Deus a respeito da humanidade. Sabe o que isso significa? Que não há ninguém que escape ou que seja aprovado na avaliação da justiça de Deus por qualquer outro caminho que não seja Jesus. Não há ninguém que por seus próprios méritos, que por suas benfeitorias, que por suas boas obras, né, por sua boa moralidade, ou pelo contrário, por seu agir autônomo em relação a Deus,
que consiga ser aprovado diante de Deus em relação à sua justiça? Ninguém. Nem o pastor, nem o auxiliar do pastor, nem os presbíteros, nem os diáconos, nem a pessoa mais perfeita que você conhece é justificada diante de Deus, se não for por Jesus. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Esse é o meio, é o caminho. E o significado disso, meu irmão, é que Paulo vai demonstrando nos capítulos anteriores ao que nós lemos, que há uma necessidade humana de justiça, de justificação diante de Deus. Eu preciso ser justificado diante de Deus. Cada um de nós precisa. E é justamente diante dessa necessidade, mas também, ao mesmo tempo, dessa realidade na vida da igreja, de justificação, que Paulo diz assim, no versículo 1 que lemos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você se pergunte, né, o que é ser justificado diante de Deus, meu irmão? Essa é a maravilhosa notícia desse capítulo. Essa é a principal doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo nessa carta. Essa é a notícia de Romanos 5 para a igreja daquele tempo que estava em Cristo e para você hoje que está em Cristo. Você está justificado diante de Deus se você estiver em Cristo. Você está justificado diante de Deus não porque você pratica uma coisa ou não pratica outra. Você está justificado de Deus porque a sua vida está em Cristo. Em Cristo. Essa é o que Paulo vem falando. O que é ser justificado? Justificado significa ser declarado por Deus justo. Ele te declarou. É o veredito de Deus a respeito de todos aqueles que colocam a sua fé exclusivamente em Cristo Jesus para a sua salvação. E quando Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, o que não significa que nós somos, a base da nossa justificação é a fé. Porque se afirmássemos que a base da nossa justificação é a fé, nós estaríamos colocando e fundamentando a nossa justificação em algo que nós fazemos. A fé não é a base. A fé é o meio em que nós nos apropriamos dessa graça de justiça diante de Deus. É a confiança em Jesus. É quando nós dizemos assim, não, eu sei que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é o único suficiente para purificar a minha vida, para perdoar os meus pecados, para transformar a minha vida, para me fazer filho de Deus. Eu sei que a obra de Jesus é o único caminho que me liga a Deus. E eu coloco a minha confiança total nele. Isso é fé. A fé não é o fundamento da justificação. A fé são as nossas mãos estendidas para Deus, dizendo, Deus, eu preciso de Ti. Jesus, eu confio no Teu sacrifício. Jesus, perdoa os meus pecados. Salva-me. Lembra? Jesus, filho de Davi, tem compaixão. A fé são as nossas mãos estendidas para receber aquilo que Jesus fez e Deus nos deu de graça. Nós olhamos para quando Paulo olha para... Paulo está dizendo para essa igreja assim, vocês são justificados. Vocês são justificados por meio de Jesus.
Quando a gente olha, se você olhar ao seu redor, e você vai poder constatar irmãos, irmãs, que estão em Cristo Jesus e podem dizer: eu fui justificado. Eu fui justificado diante de Deus porque eu estou em Cristo Jesus. Essa é a realidade de toda pessoa que coloca a sua fé em Cristo. E sabe, meu irmão, isso que o Evangelho, que Jesus fez por nós, tem implicações, porque os resultados da justificação é muito fácil, é muito bom a gente saber o que é o Evangelho, o que é justificação. Eu sei que o Evangelho é Jesus, é a sua obra, eu sei que justificação é ter sido declarado justo diante de Deus, mas o que isso significa? Meu irmão, justificação significa reconciliação com Deus. É por isso que Paulo está dizendo aqui: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Justificação tem a ver com perdão de pecados. Justificação tem a ver com o fato de que Deus te aceitou como filho dele. Eu e você que éramos inimigos, agora somos chamados de filhos de Deus. Significa que não há mais dívida diante de Deus nossa. Olha o que Colossenses 2, versículo 13 a 15 dizem. Vamos ler juntos numa só voz? E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, o que constava de ordenanças, o qual era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz. 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque não há mais dívidas. Todo o pecado foi perdoado, toda a dívida foi cancelada, todo o escrito de dívida que havia contra mim e contra você foi pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Glória a Deus, porque os principados, as potestades, o inimigo das nossas almas perderam a guerra. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se levantou a teu favor e foi à cruz do Calvário por você. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. Justificados diante de Deus, perdoados, né? Perdoados. A justificação implica em reconciliação com Deus. Significa que Ele nos aceitou como seus filhos, como seus herdeiros. Nós fomos reconciliados com Deus e no lugar, num relacionamento onde havia uma ira justa, agora há a bênção. Onde havia uma justa ira, há amor. Há relacionamento de intimidade. Porque como um filho amado, a qualquer tempo e qualquer hora, você entra na presença do seu Pai, nos melhores momentos, nos momentos mais difíceis, você pode dizer: Pai, eu preciso do teu socorro. E as suas orações são ouvidas. As suas orações são atendidas. E Deus faz na sua vida, porque Ele é esse Pai amoroso, muito mais do que você pensa. Ele faz na nossa vida
e cumpre os seus planos que são muito maiores. Tudo isso por causa de Jesus. Como o evangelho ele é paradoxal, porque algumas realidades que parecem ser impossíveis de coexistir existem. Talvez se eu perguntasse aqui agora e dissesse assim, olha, levanta a mão quem se vê como um pecador. Talvez alguns ficassem com vergonha, porque talvez reconheçam que é pecador, mas, poxa, eu não quero só dizer que eu sou pecador. Levantasse talvez a mão até a metade aqui. Talvez se eu perguntasse, agora levanta a mão e responde se você se vê como alguém que é santo. Talvez alguns ficassem com vergonha dizendo assim, poxa, mas eu peco, como é que eu levanto a mão se eu sou, para dizer que eu sou santo se eu peco? E talvez ficar em dúvida, né? Parece que são realidades que não podem coexistir. Mas o evangelho vai revelar para mim e para você que nós somos muito mais pecadores do que a gente consegue enxergar. Os nossos pensamentos nos traem. A gente não quer pensar mal sobre alguém, mas às vezes o pensamento vem. A gente não deixa ele ficar. A gente não alimenta. O nosso sentimento nos trai. A gente não quer sentir raiva, a gente não quer se irar, a gente não quer desejar o mal, a gente não quer... Mas às vezes os nossos sentimentos nos traem. As nossas ações. A gente quer agir bem, a gente quer ser bom, mas às vezes a gente derrapa. As nossas reações, nem se fala. Que às vezes a gente é surpreendido, a gente reage, já era, já foi, já falei, já fiz. E depois a gente para refletir, a gente fala, Senhor, não deveria ter agido assim. Nós pecamos, muito mais do que a gente consegue enxergar. Mas ao mesmo tempo, por causa dos méritos de Jesus, Deus nos chama de santos. Paulo envia uma carta para a igreja de Corinto e logo no começo ele chama assim, aos santos. Uma igreja cheia de problemas para resolver. Esse é o evangelho. Nós somos muito mais amados. E é justamente por isso que temos esse privilégio, né? Tudo por Jesus. Foi o sangue de Jesus, representando o seu sacrifício substitutivo, que nos justificou, que nos reconciliou. Mas essa realidade não pode ficar só na nossa mente. Saber é bom. Essa realidade precisa alcançar o nosso coração. Precisa preencher o nosso coração, levando-nos a considerar com a devida apreciação tudo aquilo que recebemos através de Jesus. E o principal é, fomos justificados, temos paz com Deus, fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Essa é uma obra consumada. Não há nada no passado, não há nada no presente, não há nada no futuro que possa mudar a condição que foi conquistada por Cristo Jesus. Justificados, reconciliados, perdoados, herdeiros de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus, diz Romanos 8:39. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, que a realidade dessa posição diante de Deus que Jesus conquistou para você e que te oferece de graça, apesar de ter pago
o mais alto preço alcance o seu coração. E assim, molde a sua relação com Deus. Saiba o quanto você é amado por Deus, não duvide. Não duvide do amor de Deus quando as coisas vão bem, não se esqueça. Não duvide do amor de Deus por você quando as coisas não estão caminhando como você gostaria. O amor de Deus não depende de circunstâncias. Que essa realidade molde o seu relacionamento com Deus, molde a nossa vida de oração, porque Paulo vai dizendo que nós temos acesso pela fé a Deus. Que molde a nossa vida de oração, né? A gente entra em oração com confiança. Efésios 3,12 diz assim: em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Que a realidade da justificação conquistada por Jesus molde o nosso relacionamento com os outros. Porque quando nós olhamos para essa realidade, para a má notícia que havia diante de nós e para a boa notícia do Evangelho, quando nós olhamos para a maneira que o Deus a quem ofendemos respondeu nas nossas vidas com misericórdia e perdão, quando olhamos para o tamanho da nossa dívida em relação a Deus e que fomos completamente perdoados, a dívida foi cancelada, que isso também nos encoraje a perdoar aqueles que nos ofendem. Não é essa a oração que nós aprendemos? Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos. A palavra de Deus diz assim em Colossenses 3,13: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Vamos ler junto o final? Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Assim como o Senhor perdoou, perdoa com liberalidade. Perdoa completamente. Que a realidade da justificação conquistada por Cristo Jesus molde a nossa conduta. Porque quando nós consideramos a posição que fomos colocados por Deus, o status que Deus nos deu em Cristo Jesus, o status espiritual, quando nos lembramos que somos por Deus chamados de filhos, herdeiros, santos, nós desejamos ardentemente viver de maneira que o agrade e o honre, não por medo de perder o seu amor, não por medo de perder o perdão, mas porque nós sabemos que esse amor nunca vai acabar. Nós sabemos que essa herança que foi conquistada na cruz nunca será perdida. E a gratidão que enche os nossos corações quando nós consideramos essa realidade nos encoraja, nos faz querer a cada dia mais agradar ao Senhor com as nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 19, diz assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo à igreja. Como filhos. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês, aí vamos juntos, e se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês,
sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Não foi qualquer preço que foi pago pela minha e pela sua justificação. Não foi qualquer preço pago pelos meus e pelos seus pecados. Não foi qualquer preço pago pela nossa reconciliação com Deus. Foi pelo precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Por isso, viva, não de acordo com as paixões antigas, mas viva como alguém que clama a Deus como um pai. Diante das tribulações, que a justificação enche o seu coração de esperança. O texto diz: mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, porque as tribulações não são agradáveis. Mas em meio à tribulação, o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas de forma que a gente sai das tribulações se parecendo mais com Cristo. A experiência com Deus. E por último, não perca a esperança diante das circunstâncias desse mundo. Porque assim como o ouro e a prata perecem, de acordo com o texto de 1 Pedro, passageiro, apesar de demorar, né? Aqui demora, mas passa. Aquilo que Deus tem para você em Cristo Jesus é eterno. O versículo 5 diz assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa esperança que Paulo está falando é a esperança da volta de Jesus. A esperança de ser aprovado diante de Deus quando Jesus voltar não vai te decepcionar se a sua vida estiver em Cristo. E você vai poder dizer mais uma vez, né? Glória a Deus, estou aprovado, não pelos meus méritos, mas porque o sangue de Jesus fez isso por mim, Cristo Jesus e a sua obra. Amém?